Vamos falar de uma cena que, infelizmente, tem se repetido bastante em condomínios por todo o país. Um casal na varanda, luzes acesas, e do outro lado, um vizinho com o celular na mão. O que começa como um momento que deveria ser íntimo, em questão de minutos vira um vídeo no grupo de WhatsApp, depois vira notícia num portal local e às vezes acaba até em sites de conteúdo adulto. Nessa história, a gente sempre encontra três personagens em rota de colisão. O casal, que acredita estar totalmente no seu direito, o vizinho, que se sente ofendido, e bem no meio desse fogo cruzado, o síndico, que precisa descobrir onde termina a fofoca e onde começa, de fato, um caso de polícia. Tente imaginar o cenário. Talvez isso esteja acontecendo hoje mesmo no seu condomínio. Um casal finalmente realiza o sonho do primeiro apartamento, aquele financiado em 30 anos. Na euforia da conquista, eles decidem inaugurar cada cômodo, e isso, claro, inclui a varanda gourmet. Eles fecham o vidro, acendem as luzes, colocam uma música e pronto. Acreditam que a sua intimidade está completamente protegida. Mas a verdade é uma só: não está. Porque do lado de fora, a percepção é totalmente outra. Lá do playground, da janela da torre em frente, a cena se transforma num espetáculo involuntário para funcionários, para crianças, para idosos. E aquilo que o casal define como intimidade, o Código Penal, lá no seu artigo 233, tem outro nome: ato obsceno em lugar público ou aberto ao público. No universo de um condomínio, isso vai muito além do gosto pessoal. A gente está falando aqui de uma possível infração grave aos bons costumes, ao sossego e principalmente à imagem de todo empreendimento. O verdadeiro problema aqui, vamos deixar claro, não é uma questão de moral, é uma questão de percepção. O inimigo de verdade é a falsa sensação de privacidade. É aquela mentalidade perigosa do dentro da minha casa eu faço o que eu quero, como se a folha de vidro fosse uma parede de concreto e o condomínio um território sem lei. Essa ideia coloca o CPF do morador na linha de tiro, expõe o síndico a riscos, seja por omissão ou por excesso, e arrasta a reputação do condomínio inteiro para uma vitrine muito negativa na cidade. Nesta análise técnica, a gente vai abordar de forma bem direta alguns pontos cruciais. Primeiro, onde termina o direito à propriedade privada e onde começa a tipificação do ato obsceno. Segundo, quando o síndico tem a obrigação legal de agir e, tão importante quanto, quando ele deve se abster para não cometer um abuso. Terceiro, qual é o passo a passo de um protocolo profissional para esses casos, um que proteja todas as partes. E por fim, vamos mostrar o erro específico, o erro fatal que pode transformar um síndico em réu, tratar a questão como se fosse fofoca de corredor, em vez de uma gestão de risco jurídico e reputacional. A nossa visão sobre gestão condominial é muito direta. Um condomínio não é uma república de estudantes. É um ativo patrimonial que vale milhões de reais. O síndico que internaliza essa premissa deixa de ser um mero administrador de problemas e se torna um protetor de patrimônio. É essa mudança de mentalidade que redefine completamente a forma de lidar com casos como o do sexo na varanda. Vamos entender o contexto moderno. Antigamente, a varanda era quase uma área de serviço improvisada. Hoje, nos empreendimentos novos, a varanda é o cartão de visitas do apartamento. Tem churrasqueira, bancada, sofá. A construtora fecha tudo com vidro, integra com a sala e o morador passa a sentir que aquele espaço é como se fosse um quarto grande. Só que a física e a arquitetura não concordam com essa fantasia. À noite, com a luz acesa lá dentro e o ambiente externo mais escuro, o vidro vira uma vitrine. De fora, se enxerga a cena quase como se não houvesse barreira nenhuma. E mesmo de dia, dependendo da posição do prédio, a varanda fica completamente exposta. E isso, veja bem, não é teoria. Essa vitrine que a gente mencionou já virou notícia muitas vezes. Nós já vimos casos reais de casais flagrados em momentos íntimos na varanda, em plena luz do dia, estampando as manchetes de portais de notícias locais. A exposição é imediata. Nós já vimos condomínios sendo forçados a aprovar regras sobre barulho de relações sexuais, ganhando apelidos pejorativos na imprensa. E o pior, vídeos gravados de varandas que foram parar em sites adultos, expondo moradores, crianças e a própria fachada do prédio. Cada uma dessas manchetes envia um recado muito claro. Se o síndico não tiver um protocolo, a narrativa vai ser controlada por quem está de fora, seja um jornalista, um vizinho indignado ou até um promotor de justiça. E essa narrativa, pode ter certeza, raramente favorece o condomínio. Agora, vamos fazer uma reflexão sob a ótica do investidor. Quem colocaria um capital significativo no imóvel localizado no prédio da sacada pornô ou no condomínio do escândalo sexual da TV? Famílias com crianças, executivos e pessoas que buscam um ambiente seguro e discreto simplesmente eliminam esse tipo de empreendimento da sua lista de opções.
O resultado? Menos demanda, maior dificuldade de venda ou locação e, inevitavelmente, a desvalorização do metro quadrado. E aqui a gente chega no ponto central da nossa conversa. É fundamental deixar uma coisa muito clara. A discussão aqui não é sobre moral religiosa ou julgamento de costumes. A discussão é estritamente técnica. Nós estamos analisando risco jurídico, risco reputacional e, acima de tudo, a proteção do valor de um patrimônio. O primeiro conceito técnico que a gente precisa dominar é este. A privacidade dentro da unidade existe sim, mas ela não é absoluta. Se o casal está dentro do quarto com a porta e a cortina fechadas, sem qualquer tipo de exposição, nós estamos na esfera íntima. O síndico não fiscaliza, não invade, não comenta. Ponto final. Agora, quando a conduta íntima se torna visível a partir de áreas comuns ou de outras unidades, a situação muda completamente. É aqui que entra o eixo dos bons costumes, do ato obsceno e do impacto em terceiros. O Código Civil limita o uso da unidade, que não pode ser prejudicial ao sossego, à segurança, à saúde e aos bons costumes. E o Código Penal, como vimos no artigo 233, fala em ato obsceno em lugar público ou aberto ao público. O problema, portanto, não é o ato em si, é o alcance visual que ele tem. Ok. Uma vez que a gente entende os riscos, a pergunta é: como agir? A resposta não está no improviso, muito menos na emoção. A resposta correta está em um protocolo. Vamos então detalhar agora o passo a passo de uma gestão profissional para lidar com essa situação tão delicada. No primeiro cenário, que é o mais comum, o síndico recebe um relato inicial. Uma gestão amadora ou ignora o problema ou joga gasolina no fogo. Já a gestão estratégica segue 4 passos. Primeiro, conter a viralização, pedindo que os moradores não compartilhem imagens. Segundo, registrar o fato de forma técnica, data, horário, local, sem usar adjetivos. Terceiro, realizar um contato privado com o morador, explicando a situação e os possíveis enquadramentos legais. O objetivo aqui é educar, não punir. E quarto, sugerir soluções práticas, como o uso de cortinas ou de blackout. Agora, o segundo cenário. O casal repete a conduta, talvez até por um desafio. A chave aqui vira de desinformação para dolo. A resposta precisa ser mais firme. O protocolo é registrar, de novo, cada evento. Verificar o que a convenção e o regimento interno dizem sobre o uso anormal da unidade. Encaminhar uma advertência formal descrevendo o fato. E, se a conduta persistir, aplicar a multa prevista nas regras do condomínio. O terceiro cenário é o mais grave. Um ato sexual explícito, claramente visível, talvez com áudio elevado, num horário de circulação de crianças. Aqui, a questão transcende a infração de convenção e entra na esfera de um possível crime. Qualquer morador que se sinta ofendido tem o direito de registrar um boletim de ocorrência. O papel do síndico é orientar sobre o caminho jurídico e, em caso de flagrante delito, é possível que a polícia seja acionada. O síndico não é um investigador, mas ele não pode ser conivente por omissão. Tão importante quanto saber o que fazer é entender os limites para que o síndico não se transforme em outro problema. O que ele não deve fazer de jeito nenhum: sair filmando o morador para ter prova, divulgar vídeos ou prints em grupos de WhatsApp, expor o nome completo do condômino em comunicados públicos ou usar palavras de humilhação e chacota na notificação. Qualquer uma dessas atitudes abre margem para uma ação de dano moral contra o condomínio e contra o próprio síndico. Vamos consolidar todo esse protocolo num checklist operacional, uma ferramenta prática para o dia a dia. Primeiro, recebeu a denúncia? Registre. Segundo, verifique se a exposição é real, é um fato ou um boato. Terceiro, é o primeiro episódio? Oriente em particular. Quarto, houve reincidência? Formalize com advertência e depois multa. Quinto, é um caso grave? Apoie os moradores que queiram seguir pela via legal. E sexto, se o problema for recorrente, leve o tema para a Assembleia e crie um protocolo formal. Assim, a decisão deixa de ser do síndico e passa a ser do condomínio. Esse protocolo que a gente acabou de ver define o comportamento do que eu chamo de síndico delegado. Ele não atua como um juiz de moral, ele atua como um gestor de ativos. Ele não aplica sua opinião pessoal, ele aplica sistema, norma e protocolo, com o único objetivo de proteger um empreendimento de alto valor. Para o morador, o recado é muito claro. A liberdade total de intimidade existe sim, mas dentro de um ambiente fechado. Varandas envidraçadas e janelas abertas são parte da fachada do prédio. Cortina não é apenas um item de decoração, é uma ferramenta de convivência e de privacidade.
Ela cria a barreira necessária entre a esfera privada do casal e o espaço coletivo, que atinge crianças, funcionários e vizinhos. Quem ignora essa barreira arrisca se tornar ao mesmo tempo meme em grupo de WhatsApp, manchete negativa na cidade e réu em um processo criminal. E para o síndico, o maior erro não é ser duro nem ser flexível. O maior erro é não ter método. Se ele ignora tudo, ele passa um recado de conivência. Se ele age por impulso, na base do "agora vou ensinar esse morador a respeitar", é aí que ele escorrega em abuso e em dano moral. O gestor preparado não decide na emoção. Ele decide com base em fatos documentados, na convenção e em protocolos. O condomínio que impõe limites claros à exposição indevida não é puritano. É um condomínio que deixa um recado claro para o mercado. Aqui, famílias são protegidas, regras são cumpridas e o ativo imobiliário é levado a sério. Isso se reflete em menos conflitos, menos processos, uma melhor reputação e, no final das contas, mais valorização do metro quadrado ao longo dos anos. Se um condomínio já enfrentou situações como essa e a gestão parece ainda operar no improviso, fica claro que é preciso evoluir. É exatamente aqui que a gestão condominial estratégica faz toda a diferença. A GB Síndico Master trabalha com a implementação de protocolos escritos, atualização de regimentos e decisões sempre amparadas em normas técnicas e na legislação vigente. Eu sou o GB Síndico Master. Se este conteúdo técnico foi relevante para a realidade do seu condomínio, compartilhe-o com outros síndicos e conselheiros. Inscreva-se no canal para ter acesso a mais análises de gestão condominial estratégica. A gestão profissional é absolutamente essencial para quem enxerga o condomínio como ele realmente é, um ativo milionário, e não como um palco para crises e improvisos.